Meus irmãos, eu quero mais uma vez desejar a paz de Cristo para você, para sua família. E nós vamos hoje continuar o nosso estudo no capítulo 2 de Josué. Na última aula nós falamos do capítulo 1, nós falamos a respeito da preparação para a entrada na Terra Prometida, o chamado de Deus a Josué e de Josué para os líderes de Israel. Hoje nós não vamos repetir o que a gente leu ou trabalhou lá atrás por um motivo muito simples. Já está em vídeo, né? Você pode rever novamente esse mesmo estudo. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 de Josué, com o título A Graça para o Maior Pecador. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em casa, deixasse ela aberta no capítulo 2, porque nós vamos aqui, esse material que nós vamos usar, ele já tem os textos da Bíblia, vários textos já dentro do próprio estudo. Então nós não vamos ficar abrindo a Bíblia, né? Eu vou pedir para o pastor Rafael para ele fazer a leitura, tem uma introdução, depois ele vai parar um pouquinho, a gente vai dar uma explicação dessa introdução e vamos entrar para o estudo do texto. Hoje nós vamos trabalhar a introdução e todo o texto, como o pastor Nicodemos explica, aplicar alguma coisa para a nossa vida. E numa próxima oportunidade, numa próxima aula, então nós vamos estudar as implicações práticas disso para a nossa vida hoje. O pastor vai fazer a leitura, Josué capítulo 2. Vamos lá então, a leitura, graça para o maior pecador. Uma das ameaças à pureza de nossa fé no Evangelho é exatamente perdermos a confiança em seu poder para mudar as pessoas. Creio que se perdermos essa convicção de que o Evangelho pode transformar até mesmo aqueles que nos parecem casos perdidos, então nós mesmos estaremos a caminho da corrupção e do desvirtuamento da boa nova de Cristo Jesus. Ao longo da história da igreja, houve muitas ocasiões em que o povo de Deus parecia estar à beira da morte, em que o povo de Deus parecia encurralado, sem que se enxergasse uma saída. Há cerca de 200 anos, a igreja foi muito atacada pelo racionalismo de filósofos como o alemão Nietzsche, com a ideia da morte de Deus. Esse pensamento tomou conta da Europa e parecia que o cristianismo não tinha mais espaço. Quem morreu, no fim das contas, foi Nietzsche, e Deus continua vivo. A igreja continuou em sua marcha vitoriosa. No segundo século, a igreja foi dominada por uma heresia perigosa, a primeira entre muitas, conhecida como gnosticismo. Parecia que a igreja perderia, já naquela época, toda a sua vitalidade, o seu depósito de fé e a sua doutrina. A impressão que se tinha é que tudo isso iria embora. Porém, Deus levantou homens como Irineu e Tertuliano, os chamados pais apologetas, que venceram o gnosticismo. Podemos também nos lembrar de como o paganismo entrou na igreja da Idade Média e a desvirtuou completamente, até que Deus levantou Lutero, Calvino e outros reformadores. A Europa passa hoje por uma onda intensa de secularização, com igrejas vazias sendo vendidas para darem lugar a supermercados, museus ou boates. Nos Estados Unidos, nação que já foi uma das grandes potências mundiais, também no que se refere ao cristianismo, o número de pessoas que frequentam igrejas e escolas dominicais vem caindo a cada ano. O que quero dizer com esses exemplos é que a rejeição ao Evangelho pode ser tão grande que leve os cristãos a perderem a esperança de ver a Igreja de Cristo crescer e implantar-se neste mundo. Creio que estamos em uma fase singular, sobre a qual tenho sentimentos variados. Minha preocupação é muito grande. Por um lado, porque o cristianismo ao norte do Equador vem diminuindo. Por outro lado, o cristianismo ao sul global vem crescendo. Isso acontece na África, na Ásia, em partes da China e também no Brasil. E esse crescimento mostra que Deus continua a agir no mundo,
mesmo em locais e em situações que antes pareciam impossíveis de alcançar com a mensagem do Evangelho. Penso então que é bom recordar casos como registrado no capítulo 2 de Josué, em que Deus, em uma situação impossível, foi alcançar uma prostituta pagã no meio da terra de Canaã, dando a ela sua graça e misericórdia, mostrando-nos assim que não há limites para o seu poder e que ele nos surpreende sempre. Da mesma forma que a igreja venceu e foi liberta desses períodos difíceis pelos quais passou, cremos que o reino de Deus haverá de triunfar ao final. Exemplos como o de Raabe nos ajudam a manter essa esperança. Sua história nos ensina que não há limites ao poder de Deus para alcançar e transformar mesmo as pessoas que parecem não ter esperança nenhuma. Após tratarmos no capítulo anterior de princípios práticos para enfrentar os problemas da vida, com base na passagem acerca da preparação do povo de Israel para atravessar o Jordão, quero agora falar a respeito da misericórdia de Deus a alcançar pessoas improváveis. Não há limite para o amor, a graça e a misericórdia de Deus em salvar pecadores. Muito bem, irmãos. Vejam só, essa introdução ela já fala muito a respeito de algo que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. O poder de Deus para alcançar as pessoas. Tá? O poder de Deus para Ele fazer as pessoas serem alcançadas em situações, como Ele mesmo diz, improváveis. Né? E muitas vezes nós, como igreja, nós ficamos muito presos àquela ideia do, bom, tá dando certo, tá bom, como nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um momento que nenhum de nós sequer imaginaria, nem nos mais belos sonhos ou nos mais terríveis pesadelos, que nós iríamos chegar numa situação que nós chegamos hoje. Nós não imaginaríamos que em todo o mundo as pessoas pudessem ter que parar por causa de um vírus. Mas as coisas continuam, o mundo continua. E aí a pergunta é, onde nós vamos buscar a resposta? Como eu falei nas aulas anteriores, as respostas têm que vir de Deus, da sua palavra. E agora nós vamos ver, irmãos, que o pastor vai continuar fazendo a leitura. Ele vai, o pastor Augusto Nicodemos, ele começa a explicar, a fazer uma explicação bastante extensa, mas necessária. Eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência para ouvir sobre a história de Raabe. A história de Raabe não é diferente da minha história, mesmo que ela tenha vivido de uma outra maneira. Não é diferente da minha nem da sua história. É a história da graça, é a história da salvação. É a mesma história que alcançou a vida de Noé, a vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó. É a mesma realidade. E é por isso que nós precisamos entender que esse texto não está em Josué apenas como uma curiosidade, mas como algo a nos ensinar. Preste bem atenção na leitura que o pastor vai fazer. Ele vai fazer uma leitura contínua, que é onde os textos e as explicações falam de uma maneira muito aberta, muito franca. O pastor Nicodemos é muito franco, muito aberto para falar dessa mulher, das atitudes dela, do comportamento dela, e mesmo assim nós vemos a salvação do Senhor atuando na vida dessa mulher. Preste atenção, bastante atenção. Queridos, eu vou fazer a leitura então de Josué, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: E Josué, filho de Nun, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Essa noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa. E lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Essa cidade, Sitim, ficava de frente para Jericó, do outro lado do rio Jordão. Josué queria que aqueles 2 homens descobrissem os pontos fracos de Jericó, pois essa era a primeira cidade na entrada e o primeiro grande desafio de Josué como general e do povo como exército. Jericó era uma das cidades mais antigas daquela região e a mais bem protegida.
com um muro muito alto e tão largo que era possível transitar sobre ele com cavalos e carruagens e até construir casas. Tratava-se de uma cidade fortificada como se fosse um pequeno reino. O prefeito da cidade era chamado de rei, pois assim funcionavam as cidades na terra de Canaã naquela época. Cada cidade era estruturada com um reino com um rei, corte, exército, e em geral essas cidades eram fortificadas para evitar que fossem tomadas pelos inimigos. A fortificação com muralhas foi o sistema mais usado no mundo antigo até a descoberta da pólvora. Até então, essa era de fato uma proteção muito eficaz. Erguia-se ao redor da cidade um muro alto, em cima da qual ficavam os exércitos, em uma posição vantajosa de defesa. Com frequência, essas cidades eram inexpugnáveis. A única forma de vencê-las era cercá-las durante algum tempo, às vezes por ano, até que seus moradores morressem de fome ou de sede. Eram guerras bastante demoradas. Esse foi, portanto, o primeiro desafio a ser enfrentado pelo povo de Israel. Jericó, a cidade mais fortificada da região, situada bem na entrada da terra prometida. Depois que receberam a ordem de Josué, os 2 espias, cujo nome não sabemos, foram até Jericó. O versículo 2 diz que eles foram parar exatamente na casa de uma prostituta. O fato de o texto informar que pousaram ali sugere que aquela não era somente a casa dela, mas tratava-se de um bordel, um local em que a prostituição podia ser exercida e que oferecia a possibilidade de pouso para o visitante. Os 2 homens israelitas, no entanto, foram até lá não atrás de sexo, mas de informação. O local era estratégico para a espionagem, porque muitos viajantes que passavam por aquela região pousavam na casa de Raabe, e além da prostituição, havia ali muita conversa sobre diversos assuntos entre os soldados, viajantes, comerciantes e informantes. Aquele era, portanto, um centro ideal para obter informações. A prostituição era muito comum naquela terra habitada por pagãos, mas era proibida em Israel, onde se punia a prática com apedrejamento. Tratava-se de uma profissão já muito antiga e bem remunerada. Raabe tinha sua própria casa e, ao que parece, como veremos, ela sustentava toda a sua família, atuando como uma espécie de cafetina, por assim dizer, com outras mulheres a seu serviço. Essa talvez tenha sido a primeira vez que aqueles espias se viram em frente a uma prostituta. Eles entraram na casa de Raabe e dormiram ali. No entanto, a notícia de que 2 israelitas haviam chegado a Jericó começou a correr e a informação chegou ao rei, como vemos no versículo 2 e 3. Ele desconfiou de que se tratava de espiões e ordenou a Raabe que os entregasse. Àquela altura era evidente que todas as autoridades de Jericó já tinham a informação de que um exército gigantesco estava do outro lado do Jordão. A cidade inteira já estava preocupada com a presença de Israel do outro lado do rio. Nos versículos 4 a 7, nós lemos então, surpreendentemente, como Raabe protege os espias. Observe, queridos irmãos e irmãs, o texto entre os versículos 4 e 7. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: é verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os esconder entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem, e logo que eles saíram, a porta foi fechada. Na casa de Raabe, como era de costume na época, usava-se o terraço para secar o trigo e outros cereais.
Essa parte da casa chamava eirado, e era uma espécie de andar superior descoberto, onde se colocavam esses grãos até que ficassem secos, para depois serem consumidos como alimentos. Raabe, sabendo que o rei viria atrás dos 2 espias, resolveu salvá-los e os escondeu no terraço, entre os talos de linho que ali haviam sido colocados. Quando os soldados chegaram, ela os mandou para o caminho errado, dizendo que os espias já haviam passado por lá, mas já haviam ido embora pelo val do Jordão. Quando os soldados então saíram em perseguição aos espias, fecharam-se as portas da cidade, que estavam agora em estado de alerta. A essa altura, com acerto, alguém poderia questionar a mentira de Raabe. O fato é que uma mentira é sempre mentira, e você pode notar que o autor do livro de Josué não faz nenhum julgamento da atitude da mulher. Contudo, ainda que não haja um juízo de valor sobre a mentira dela, o que temos de lembrar é que se tratava de uma cananeia. Ela não seguia um padrão moral como o que havia na nação de Israel, que guardava um mandamento ordenado que não se desse falso testemunho. Raabe não tinha ainda o pleno conhecimento de Deus, embora àquela altura já tivesse fé nele. Era uma nova convertida que ainda não conhecia os padrões de Deus em relação à verdade e à mentira. Como dissemos, a mentira é sempre mentira e não deveria ser justificada em nenhuma circunstância. Você pode encontrar pessoas que em determinada situação optam pelo mal menor. No caso de Raabe, o mal menor era proteger os espias com uma mentira, mas isso não deixou de ser um mal. Foi errado? Foi. O que pode atenuar a atitude de Raabe é somente o fato de que ela não vivia segundo o padrão moral que caracterizava o povo de Deus, a nação de Israel, recebedora da revelação divina. Raabe agiu dentro daquilo que sabia e podia pelo motivo certo. Ao refletir sobre esse assunto, eu me recordo de quando meus filhos eram menores, viajávamos todos os anos de São Paulo a Recife. Eram 3 dias para ir e 3 dias para voltar, mas era muito divertido. Uma das brincadeiras que gostávamos de fazer no carro para passar o tempo era qualificar ou classificar algumas atitudes que tomamos na vida. Costumávamos classificá-las em 4 possibilidades: fazer a coisa errada pelo motivo errado, fazer a coisa certa pelo motivo certo, a coisa errada pelo motivo certo e a coisa certa pelo motivo errado. Na vida, tudo se encaixa em uma dessas 4 categorias, por assim dizer. Ficávamos então levantando questões práticas do dia a dia para ver em qual categoria elas se encaixavam. A atitude de Raabe, no caso, poderia ser classificado como fazer a coisa errada pelo motivo certo. O motivo certo era salvar aqueles homens, só que o método utilizado, a mentira, foi errado. Sempre devemos procurar fazer a coisa certa pelo motivo certo, mas como veremos mais adiante, Deus foi misericordioso com essa cananeia. Depois de ter feito o que fez, salvar os espias, Raabe explica o que a motivaram. Entre os versículos 8 e 21, no texto, os irmãos podem observar que é a parte onde vai mostrar a atitude de Raabe depois que os espias. O texto diz o seguinte: antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas.
Então eles lhe responderam: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncieis os nossos planos. E quando o Senhor nos entregar essa terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe: nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte: quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Aqui, na explicação que Raabe dá para a sua atitude, percebemos primeiro que ela sabia o que Deus havia feito por Israel. Nós vemos isso entre os versículos 8 e 10. Como é que ela sabia? Conforme já mencionei, ela era dona de um bordel, onde se reuniam soldados e viajantes que acabavam conversando sobre os mais diversos acontecimentos. Imagino que em uma dessas conversas ela pôde ter ouvido algo como: olha, ouvimos falar sobre como esse povo que está acampado do outro lado do Jordão saiu do Egito há 40 anos, e lá houve pragas e destruição enviadas pelo Deus deles. O faraó foi muito humilhado, e eles atravessaram o Mar Vermelho. Quando chegaram aqui, conquistaram Sion e Og, rei dos amorreus. Essa história do povo de Israel e das vitórias que Deus lhe dera já haviam chegado aos ouvidos de Raabe, pois ela ficava escutando esse tipo de assunto em sua casa. Uma coisa passou então a acontecer no coração de Raabe. Ela começou a crer no Deus dessas histórias. Você acredita nisso? Dentro de um bordel, uma cafetina ouve histórias e começa a acreditar nela. E no íntimo de seu coração já começa a ter devoção ao Deus dessas histórias. Em Hebreus 11:31, Raabe aparece como uma das heroínas da fé. Pela fé, o texto diz: a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Isso significa que quando protegeu os espias, ela já tinha fé e já cria no Deus de Israel. Contra todas as possibilidades, a semente da fé nasceu naquele coração. É por isso que afirmamos que Deus sempre nos surpreende, levando a verdade aonde ela deve chegar. Raabe conhecia o que Deus havia feito por intermédio de Israel e cria nas histórias que lhe foram contadas. Por isso, ela protegeu os emissários do Senhor. Ela entendeu que aqueles dois vieram da parte de Deus e os protegeu. Ainda por cima, lhes dando a importante informação militar de que todos na cidade estavam com muito medo, incluindo o rei, em razão da presença dos israelitas do outro lado do Jordão. Então, por ter confiado que Deus haveria de cumprir o que prometera ao povo de Israel, ou seja, que aquela terra seria de fato conquistada por eles, Raabe pediu: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos. Aquela cananeia tinha mais fé do que muitos israelitas que morreram no deserto. Nesse mesmo sentido, muito tempo depois, Jesus diria acerca de um romano: nem mesmo em Israel encontrei
tamanha fé, como lemos em Lucas 7, versículo 9. Se fôssemos fazer uma aplicação disso para os nossos dias, seria mais ou menos assim. É possível que haja gente fora da igreja que tenha mais fé e confiança em Deus do que nós, que estamos dentro. Às vezes somos vagarosos para crer nas promessas de Deus, ou para viver como deveríamos viver. Fora do povo escolhido de Israel, vemos uma estrangeira que creu nas promessas de Deus e fez uma confissão parecida com esta: quando vocês entrarem aqui, me protejam, pois Deus vai cumprir o que prometeu. Os espias e Raabe então fizeram um acordo. Se Raabe não denunciasse, ela daria informação a Josué, e no dia da conquista, ela e sua família seriam poupados. Mas como o exército israelita saberia qual era a casa de Raabe, eles combinaram então de pendurar um cordão vermelho na janela. E é claro que isso também contém um simbolismo que desperta a nossa mente messiânica. A ideia do vermelho aponta para o sangue de Jesus, derramado por nossos pecados e para salvar inclusive Raabe. E não faltam sermões falando sobre isso. Feito o acordo, Raabe desceu os espias pela janela do alto da muralha, e eles então fugiram da cidade e voltaram para o outro lado do Jordão. O texto, entre os versículos 22 e 24, termina dizendo: eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltaram, pois estes os procuraram por todo o caminho, mas não acharam. Então os 2 homens retornaram. Eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda essa terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. É dessa forma que o capítulo 2 de Josué termina. O fim da história de Raabe vai ser contado somente mais adiante. Os espias mantiveram a sua palavra, e após a tomada de Jericó, Raabe e toda a sua família foram salvos, como veremos no capítulo 6. Assim, ela entrou para a história bíblica como uma mulher de fé, citada 2 vezes por autores do Novo Testamento como exemplo de fé, em Hebreus 11 e em Tiago capítulo 2. Muito bem. Muito bem, eu agradeço ao pastor Rafael de fazer essa leitura, e agradeço a você de estar nos ouvindo. A gente tem que fazer essa leitura extensa por um motivo muito simples. Seria muito ruim a gente ficar picotando o texto, porque o objetivo dele é explicar. E aqui nós já podemos tirar 3 lições muito importantes para a nossa vida como igreja. Raabe, ela serve como um contraste entre o povo de Israel, que foi tirado do Egito, que foi tirado de lá por Deus, que viu o mar se abrir, que viu o monte fumegar, que recebeu os 10 mandamentos, que Deus falou com eles, e tantos outros sinais e prodígios eles viram. E a Bíblia diz que eles não entraram, não aqueles que estavam entrando agora, mas os seus pais, os seus avós não entraram porque não creram. Mas não é que eles não creram porque eles ouviram. Aí você pega o contraste de Raabe. Não foram os espias que evangelizaram Raabe. Quem falou a respeito do Senhor e dos seus feitos para Raabe eram pessoas que eram os seus clientes, as pessoas que frequentavam os lugares, o local da casa dela. E veja, a Bíblia diz claramente, ela era uma prostituta. Ela não era uma dona de um restaurante. A Bíblia diz que ela era dona de uma hotelaria. A palavra de Deus é muito clara quando diz que ela tinha um padrão de vida totalmente contrário à vontade de Deus. Ela vivia numa cidade de idolatria, de pecado, uma cidade que tinha sido condenada por Deus por seus males, assim como foi Sodoma e Gomorra. Porém, essa mulher, ouvindo falar, creu. E esse é o primeiro contraste. Irmãos, a gente precisa entender que isso prova aquilo que a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma manifestação pessoal de Deus, é um desejo de Deus de salvar. Aí nós temos também o contraste de Raabe conosco, que ele mesmo fala, como o pastor aqui leu.
muitas vezes nós somos vagarosos para entender. Nós estamos na igreja todos os domingos, nós ouvimos a palavra, nós cremos, nós cantamos, nós choramos, mas muitas vezes num momento, diante de uma adversidade, nós simplesmente agimos como todos os demais que não creem. Ficamos achando, será que é? Será que não é? Eu acho que não é, não sei, eu acho que Deus, não sei se Deus está comigo, se não está. Veja, essa mulher apenas ouviu. Ela podia fazer como todos os demais lá da cidade, não dá a mínima, ficar com medo, poderia ter entregue os 2 espias por medo, por temor, porque, poxa, eu vou salvar a minha vida, é mais fácil salvar a minha vida com as pessoas desta cidade fortificada, porque também ela não viu os muros de Jericó cair imediatamente. Isso não tinha acontecido ainda. Nós vamos ver isso lá na frente. O Rio Jordão ainda não tinha se aberto, ela não tinha visto, mas ela ouviu o que Deus fez antes. Nós também, através da palavra, sabemos dos feitos de Deus na história antes. E eles não estão escritos aqui na palavra do Senhor para que a gente apenas leia e ache bonito. É para que a gente creia. Então, essa primeira parte eu quero deixar para você, para que você medite nisso. Você e eu, aqueles que creem no Evangelho, fomos chamados para crer. Fomos chamados para viver pela fé. Fomos chamados pela graça. Nós precisamos avaliar. Nesse momento, por exemplo, quem imaginaria que um vírus iria transformar toda uma sociedade? Eu sei que tem muita gente que está em casa pensando, e agora, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Ou será que Deus realmente é comigo? Será que... Porque nós sabemos que nós vamos enfrentar dificuldades lá na frente. E a pergunta que nós temos que fazer, a resposta, melhor dizendo, já está na palavra. A confiança que Raabe teve só em ouvir, e o temor que entrou no coração dela, foi tamanho que ela ouviu falar, ela não viu nada, só ouviu falar. Naquela época não tinha televisão, não tinha rede social, as pessoas não tinham como filmar, não existiam helicópteros, aviões, ou uma rede de televisão lá na cidade de Jericó para mostrar, né, como nós temos hoje, que a gente vê ao vivo. Então o que aconteceu? Ela simplesmente creu. E é isso que eu quero deixar para você nesse momento, que você creia. Não precisa ver na televisão, não precisa ver na rede social. Você e eu, que conhecemos o Senhor Jesus, podemos crer e devemos crer que o nosso Deus é um Deus que dá vitória, é um Deus que salva, é um Deus que alcança, mesmo em situações improváveis. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.